Bom dia, alunos. Eu sou o professor Rafael e hoje vamos dar continuidade no ensino da matemática. E o tema de hoje é equações do segundo grau. Olha aí, do segundo grau com uma incógnita. Vocês já viram a do primeiro grau com uma incógnita, tá? Hoje vocês vão ver a do segundo grau com uma incógnita. Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que seria isso, né? Equação do segundo grau. Eita, vai ficar difícil, hein, professor? Não, vai ficar fácil, vocês vão ver. Toda equação com olha aí, toda equação com que pode, com uma incógnita, tá? Que pode ser escrita na forma, olha a forma, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c dados a diferente de zero. Repetindo, toda equação com uma incógnita, tá? Que pode ser escrita na forma, olha a forma, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c dados e a diferente de zero, é chamado de equação do segundo grau com uma incógnita, tá certo? Então, a fórmula do primeiro grau era ax igual a b, não é isso? Vocês lembram? Vocês aprenderam ano passado. Hoje, agora, a equação do segundo grau, a fórmula é essa aqui, ó. Certo? Repetindo, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá certo? Vamos ver aqui uns modelos e os exemplos aqui. Tá bom? Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Pronto. Tá aqui a fórmula, professor, tá assim, ó. Eu tenho aqui o ax ao quadrado, certo? Eu tenho o bx, tenho o c, não é isso? Ou seja, tá aqui a fórmula. E terminados com zero, tá bom? Quem são os coeficientes? Coeficiente, lembrando, é os números, tá? Parte literal é as letras. Então, qual seria o coeficiente A? No caso aqui, tá invisível. Então, é o 1, tá certo? Qual é o coeficiente do B? É o menos 5. E o do C? O mais 6. Lembrando, coeficiente é os números. Parte literal é as letras, tá certo? Então, aqui no caso, o valor de A é 1, de B é menos 5 e de C é 6. Não preciso botar esse sinal de mais não, porque você já deve saber que é positivo, tá certo? Esses, então, são os coeficientes dessa equação de segundo grau, tá bom? Quando, além de A ser diferente de zero, a gente tem também B diferente de zero e C diferente de zero, como é esse caso aqui que vocês estão vendo, dizemos que a equação é do segundo grau completa, tá bom? Mas quando aparecer esse caso aqui, ó, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem, vamos lá. Esse modelo aqui, vamos. X ao quadrado menos 49 igual a zero. Pronto. Certo? Quando aparecer aqui, vocês estão vendo que eu não tenho o quê? Eu tenho o coeficiente A, que é 1, não é isso? Lembrando, para quem esqueceu, a letra não fica sozinha. Ela tem, quando ela está assim, aparentemente sozinha, ela tem um 1 na frente dela invisível, tá certo? Um positivo, no caso aqui. Então, ela tem o A, que é o coeficiente, o A vale 1. O B, eu não tenho. Se eu não tenho, é 0, tá? E o C, eu tenho, que é o menos 49, tá certo? Menos 49. Ah, professor, mas eu não estou conseguindo reconhecer quem é quem. Seja por isso. Na parte que aparecer ao quadrado, ou seja, incógnita ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado, ele vale, é o coeficiente A. Quando aparece o número mais a letra, ou seja, x, y, é o coeficiente B, tá certo? E quando é só o número, é o C. Veja que aqui, ó, x ao quadrado vale o A, certo? Não tem nenhum número com x, então é porque o B é 0. E o menos 49, ele não tem incógnita, então é o que equivale ao C, tá certo? Professor, e quando tem o C e o B0? Eu dou um exemplo aí, pronto, vamos lá. Deixa eu apagar todo aqui, pronto. Vamos lá. Veja esse exemplo aqui, ó.
5x ao quadrado igual a 0. Certo? Eu tenho o valor de A? Tenho, que é o 5. Lembra-se que ele está com a incógnita ao quadrado, não é isso? Eu tenho o valor de B? Não, é 0. Tem o valor de C? Também não, é 0. Tá certo? Então, nesse caso aqui, é uma equação de segundo grau incompleta, tá? Porque ela nem tem B, nem tem C. Tá certo? Professor, tem raízes que dê solução para essas equações? Tem. Vamos ver agora. Vamos lá, deixa eu marcar o exemplo aqui. Ó. Veja o seguinte exemplo dessa equação aqui de segundo grau. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Repetindo. No caso aqui, o A vale 1, né? Ó. O X não tem número na frente dele, então é porque tem um invisível. O B é o menos 5, porque ele está com a incógnita, tá vendo? Ó? E o C é o nosso amigo 4, tá? 4 positivo, tá certo? Então eu tenho o coeficiente A, B e C, tá? Então nesse exemplo aí, vamos dar um conjunto racional de raízes para ele, ou seja, que dê a solução. Então, quais números racionais eu poderia botar no lugar do x para que essa equação de segundo grau seja com esse valor aqui, ó, 0. Eu tenho dois valores aqui. Eu tenho o x1, que é o 4, e tenho o x2, certo? Que é o 1. Vamos testar os dois. Vamos ver se eles mesmos são a raiz, ou seja, a solução dessa equação. Vamos lá. Lembrando que o termo correto, raiz e solução, tá? Para o valor que encaixa na incógnita. Então vamos lá. Se eu substituir o primeiro x, o x, né? Que eu achei 4. Nos valores x e x aqui, vamos lá. Fica x ao quadrado é 4 ao quadrado, já que o x vale 4. Menos 5 vezes. Lembrando que entre uma letra e o número tem o sinal de multiplicação, não é isso? Se o x vale 4, então 5 vezes 4 mais 4 igual a 0, tá bom? 4 elevado a 2 dá então 16. Pronto. 4 vezes 4, 16, certo? Menos, tá? 5 vezes 4, 20. Repete o mais 4, igual a 0, tá? O que é que eu faço agora? Agora vocês podem, muito bem, fazer a subtração e depois somar. 16 menos 20 dá menos 4. Boto mais 4, porque foi o que sobrou, igual a 0. Aqui, você já de cara já deve perceber, porque menos com mais é menos. 4 menos 4, 0. Então, x, o x1 que a gente achou, ele encaixa sim, ele é a raiz, ele é a solução para esse x da nossa equação. Agora vamos tentar o x2 que a gente tinha achado. Lembra? O x2 era o 1, não é isso? A raiz x2 era o 1. Então vamos lá. Agora vamos substituir todos os x pelo 1, para ver se realmente esse x2 está certo. Ó. Então, x ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1, porque o x vale 1, né? Mais 4, igual a 0. Tá bom? 1 ao quadrado é 1. Menos 5 vezes 1, 5. Mais 4. Tá certo? 1 menos 5 dá, então, menos 4. Por que menos 4? Qual é o sinal do maior? Pronto. Mais 4. Que isso aqui dá, então? 0. Ó, deu igualzinho. Então, x2, 1, né? Tá correto. Então, as soluções para essa equação de segundo grau são esses seguintes x. O x1, que eu disse que era 4, tá correto. E o x2, que eu disse que era 1, também tá correto. Tá certo? Essa, então, é as questões de resoluções de equação de segundo grau da fórmula ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0.
Tá certo? Professor, e se fosse numa fórmula ax ao quadrado igual a c? Dá certo também? Quando o b é zero ou quando o c é zero? Dá. Não vai fazer tanta diferença assim não, tá bom? Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. 3x ao quadrado igual a 147. Certo? Professor, mas não era para ser zero? O que foi que eu fiz? Vou voltar aqui para vocês entenderem. Ó, deixa eu apagar. Pronto. Pronto. O que que tinha aqui? Por que que chegou a esse ponto? Eu simplesmente fiz como vocês faziam na equação de primeiro grau. Quando vocês transformavam o quê? Quando vocês passavam o número para o outro lado. Tá certo? No caso aqui, como zero não faz tanta diferença, eu simplesmente só botei o sinal de igualdade no nosso amigo 147. Tá bom? Vamos lá fazer o cálculo do mesmo jeito que a gente fazia na equação de primeiro grau, tá? Eu vou expulsar o 3 lá pro outro lado, ficando dessa 147 dividido por 3, tá? A diferença aqui é que nosso x é o quadrado, tá bom? Então, 147 dividido por 3 dá 49. Professor, você errou aí? X ao quadrado igual a 49? Sim. Mas, como eu preciso saber a raiz, qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá 49? O 7. Não é isso? Então, o x aqui, a raiz dele é 7. Tá bom? Espero que tenham entendido. Segue então a agenda do dever para segunda-feira. Certo? Até mais.